quero que vocês abram a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Quem encontrou Eliseu? Elias, para ver se vocês estão comigo. Filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Feche os teus olhos. Pai, bendito és tu, bendito é o teu nome. Santa e gloriosa é a tua palavra. Entramos aqui neste domingo porque nós temos uma semana difícil, complicada pela frente, cheia de desafios, decisões a serem tomadas, e não dá para fazer isso no escuro, não dá para fazer isso pela nossa própria emoção. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nos dá um norte, nos alimenta nesta noite com a tua santa e gloriosa palavra, porque tu és o pão da vida, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, e que o nosso coração esteja apto, preparado para receber esta tua boa semente. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Quantos amam a palavra de Deus aqui, amados? Se Deus sondar o coração, está vendo a verdade nisso? Você ama a palavra de Deus? Porque quem ama a palavra de Deus não passa um dia sem pelo menos um ciclo. Eu já disse para vocês que a primeira voz que eu ouço pela manhã, quero comprar uma Alexia. Já está uma sugestão. Deus está usando a Itamara já. Para que eu possa acordar pela manhã e dizer qual é o versículo do dia. A cafeteira já ganhei. Só falta as cápsulas. Deus está revelando, irmãos. É brincadeira, é brincadeira. A pastora fica vermelha, não sei porquê. Então eu aprendi que a primeira voz precisa ser de Deus. Meu dia precisa começar com a voz de Deus. O texto que nós lemos retrata o encontro de um homem chamado Elias com um homem chamado Eliseu. 2 camaradas que vocês conhecem muito bem. Um encontro que não nasceu na terra, um encontro que nasceu no céu. Um encontro que primeiro nasceu no coração de Deus. E este encontro, Michele, ele acontece no momento em que o Elias está passando por o pior momento da tua vida. Porque homens e mulheres de Deus passam por momentos ruins. Amém? Homens e mulheres de Deus enfrentam fases de crises, em que tudo não dá certo, ou que quase tudo não dá certo, em que nossos sentimentos parece que, como foi pregado na quarta-feira, vai nos jogar no chão. E Elias não está passando por um tempo bom. E é interessante, pastora Nadir, que o profeta que eu estou falando, chamado Elias, era um homem cheio de autoridade. Era um homem cheio de poder, era uma referência em Israel. Mas mesmo sendo esse homem grande, Caíque, na terra, o Elias estava enfrentando um tempo difícil. Nunca olhe para você pelos teus próprios olhos, por aquilo que você vê no espelho, ou por aquilo que você está passando, porque grandes homens e mulheres de Deus também passam por tempos difíceis. Tem crise, falta algumas coisas, e diante dessa fase ruim de Elias,
Elias recebe algumas ordens de Deus. Irmãos, às vezes é bom nós desligarmos um pouco dos problemas e acordarmos justamente pela manhã, Yara, falando: Senhor, me norteia. Senhor, me direcione, porque os monstros cresceram, está tudo escuro. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. E diante dessa fase escura de Elias, Deus lhe dá alguns comandos, Gabi, para este super-homem de Deus chamado Elias. E o primeiro comando que Deus dá para Elias é: Elias, pega as tuas coisas e vai se esconder num lugar chamado Querite. Pregamos esses dias sobre o Querite, o riacho. E Deus fala: Elias, vá para o Querite, saia daqui, vai se esconder lá. Guarde esta palavra, vá se esconder lá. Eu disse, guarde esta palavra, vá se esconder lá. Porque existem fases na vida do homem, nas nossas vidas, que é necessário entender que Deus quer nos manter oculto, escondido, fora das luzes. Não é que você quer se esconder de Deus, é Deus que quer te esconder. Porque há uma diferença. Tem gente que quer se esconder de Deus, e normalmente a gente se esconde de Deus quando a gente dá ouvido para a serpente. Quando a gente dá ouvido para a serpente, a gente tem o costume de fazer como Adão. Lembra do Adão? Então não é que Elias estava se escondendo na hora da crise de Deus neste episódio. Deus que disse a Elias: Elias, vá se esconder lá no Querite. E é importante, Tamara, Pedro, ouvirmos isso, porque há fases que você vai ter que se acostumar com o anonimato. Oh, Deus. E que você não pode ignorar as fases do esquecimento. Porque são fases que nós não gostamos muito, que nós não compreendemos algumas coisas. Mas o fato é que quando Deus nos esconde, é porque Deus está tratando. Deus está trabalhando em alguma área que a sua faculdade não conseguiu trabalhar, que o seu dinheiro não conseguiu tratar, que a sua família não conseguiu, mas Deus consegue. A fase do esconder, a fase do anonimato, e eu estou pregando, é Deus que está nos tratando a nossa alma, tratando o nosso caráter, tratando a nossa natureza. Qual que é a segunda ordem? A segunda ordem de Deus para Elias no momento da crise é: o Elias, saia do Querite e vai para Sarepta. Sarepta é o lugar que Elias iria ser alimentado por uma viúva pobre. Sai, se esconde, e agora? A terceira voz de comando que Deus dá para Elias é: o Elias, agora você precisa, já que você saiu de Querite, já foi para Sarepta, agora você precisa ir até Acabe, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Não pegou? Mas tem hora, tia Rita, que Deus vai nos esconder. Tem momento que Deus vai nos tirar do esconderijo e vai nos dizer: agora você precisa aparecer. Porque tem gente, Maiara, que se acostuma só no esconderijo. Enquanto isso, os problemas vão crescendo.
Enquanto isso, os monstros vão crescendo. Só que depois que Elias resolve, evangelista Letícia, resolver os problemas da idolatria em Israel, Elias experimenta a maior vitória da tua vida. Elias coloca no chão os profetas de Baal. Deus responde à oração de Elias com fogo. Deus é glorificado. Deus é exaltado. Mas depois desta vitória, Priscila, o texto diz que Elias mergulha numa profunda tristeza na alma. Vocês estão entendendo? Depois da grande vitória de Elias, Elias agora ele se depara com uma angústia, um abatimento. Em uma das tuas orações, Elias diz assim, diácono Daniel: Senhor, me ajuda, me mata, porque eu não suporto mais viver assim. O super profeta Elias agora está orando, pedindo a morte para Deus. Mas alguns versículos atrás ele tinha recebido uma grande vitória, uma grande conquista. Deus havia respondido com fogo a sua oração. Mas agora ele está com a alma no chão, e a oração que ele faz não é: Senhor, me coloca de pé, é: Senhor, me mata, porque eu não quero mais viver assim. E eu amo a palavra de Deus, Júnior. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos escancara o que o nosso Deus é. Porque no momento em que Elias estava pedindo a morte, o texto diz que o céu abre, e Deus, neste momento difícil da vida de Elias, Deus, ele tem uma porta de conforto. Ele tem uma porta de conforto para o profeta. Eu não sei quem está entendendo, ou se você está lá em Narlen. Eu não sei se é Narlen mesmo, eu ouvi isso de alguém, mas eu não sei onde você está. Mas Deus está falando: eu tenho uma porta de conforto para alguém que está passando por um momento difícil. E Deus dá uma direção para Elias. O verso 16 diz assim: olha a porta de conforto de Deus. Olha a direção de Deus para o profeta. O verso 16 diz assim: vá e unja o filho de Safate, o Eliseu, como profeta em seu lugar. Está pesado? Calma, que Deus vai trazer refrigério. Está difícil? Calma, não é para parar. Vá. Vai em direção do que precisa ser preparado para que o alívio possa chegar. Não é se trancar num quarto, ter um ataque de pelanca, ter um estado de nervo, ter e dizer: eu quero a morte. Não, Deus falou assim: Elias, vai, que eu vou preparar o conforto. Eu vou preparar o alívio. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias: Elias, é tempo de passar o bastão. É tempo de passar o bastão. É tempo de maneirar um pouco nas tuas atividades. Mas para isso você precisa ir e preparar. Meu Deus, Deus é lindo. E eu amo porque o Elias, mesmo no chão, ele vai. Diga comigo assim: eu vou em direção as ordens de Deus. Ele foi, Davi, ele foi falar com Eliseu. E quando ele encontra o Eliseu, o texto sagrado vai dizer, Rogério, que o Eliseu, que era o conforto, que era o alívio do Elias, estava trabalhando. Estava com 12 juntas de boi arando a sua terra. Quando a Bíblia fala em juntas de boi, vamos pensar, ele tinha 12 tratores trabalhando na terra dele. Ou seja, o Eliseu era um empresário. O Eliseu era alguém do agro. O Eliseu era alguém importante. O Eliseu era alguém que tinha recurso. O Eliseu era alguém poderoso. O Eliseu era alguém que estava trabalhando, pensando não no dia de hoje, pensando no seu futuro. Porque quem pensa no futuro planta.
O Eliseu era alguém que pensava no futuro, Kaique. Tem alguém que pensa no amanhã, que dá glória a Deus. Ele era um fazendeiro, ele era alguém que tinha empregados. Eliseu era alguém que tinha equipamentos. Eliseu era alguém que tinha recursos. Ele era um empresário. Mas quando Elias passa, Elias, o nome significa Deus é Deus, Deus é Senhor. Quando este homem passa, esse homem que carrega o nome de Deus é o Senhor, passa e joga a sua capa sobre Eliseu, o Eliseu na hora, irmãos, ele sente a capa, ele sente o chamado, ele sente o toque do Espírito. Eu só ouvi meia dúzia de glória, mas tudo bem, mas eu venho mesmo assim trazer uma palavra para você nesta noite. Às vezes nós estamos tão focados com o nosso amanhã, nós estamos tão focados com a nossa semeadura, estamos tão focados com o arar da nossa terra, que o Senhor está passando hoje, que o Senhor passou essa semana, que o Senhor vai passar amanhã, que o Senhor vai passar essa noite, vai lançar da capa, vai chamar, vai despertar, vai colocar de pé, e a gente não vai estar percebendo, porque a gente está focado naquilo que nós estamos arando, naquilo que nós estamos preparando para nossas vidas. Deus está falando com gente aqui nesta noite. É tempo de se atentar para aquilo que o Espírito está te chamando. É tempo de acordar para aquilo que Deus está te chamando, e não é para amanhã, é para hoje. Chamado acontece hoje, mas as coisas acontecem amanhã. E às vezes nós estamos tão focados no que nós estamos fazendo para nós, que esquecemos de sentir o toque da capa, o toque do Espírito. E a gente fica de dia e de noite orando: Senhor, toque em mim, Jesus fala comigo. E Deus está falando: você está tão focado em arar a tua terra, em cuidar da tua própria vida, que você ainda não percebeu que eu estou te chamando, ó. E o Eliseu sente, tia Rita, o seu chamado. Ele sente a capa tocando nele. Eliseu estava sensível à voz de Deus, mesmo trabalhando nas suas terras, mesmo administrando, meu pastor, os teus negócios, que Deus não está mandando você deixar de administrar a tua vida. Ele só pede para você nesta noite estar mais sensível ao chamado, à voz dele, aquilo que ele tem para ti, aquilo que ele tem para você e para a tua família. O verso 20 vai dizer que Eliseu deixou tudo para seguir a vontade de Deus. E eu estou fazendo umas orações meio estranhas. Esses dias eu orei para Deus que a minha voz perturbasse você. Não sei se alguém foi perturbado durante a semana, mas todas as vezes que você tentar fazer alguma coisa de errada, a voz do pastor vem estar ali no teu ouvido. Eu estou orando assim agora, eu mudei um pouco o curso das minhas orações. Oh Deus, traz não sei o que, tanto. Não, traz perturbação, para ver se coloca na posição. Traz perturbação, tira o sono. Está dando risada, Ia? E a minha oração hoje e essa semana é que o Espírito Santo te acorde, te chacoalhe, te traga sensibilidade, para deixar um pouco de ouvir a voz do natural, para passar a ouvir a voz do sobrenatural. Porque nós estamos muito focados, Itamara, o mundo está muito doido, a gente está correndo demais. Nosso dia tem 12 horas, a gente dorme, parece que está lá para dormir de novo. Nós estamos engajados, Priscila, nas nossas tarefas, nos nossos projetos. Não é errado isso, mas se você não estiver sensível ao lançar da capa, ao tocar do Espírito, o que vai ser a tua vida sem o chamado de Deus, sem as promessas de Deus? Quer ficar focado? Fique. Quer ficar engajado? Fique. Mas seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo, Tiago, a ponto de não ficar preso e abraçado com o ordinário. Porque o que Deus tem para nós, igreja, não é o ordinário.
Não é isso que a gente está garimpando todos os dias. Tem um tesouro muito maior. O que Deus tem para nós é algo extraordinário. Eu não sei com quantas pessoas Deus está falando. Eu sei que talvez você já esqueceu do que eu preguei domingo passado, mas guarde isso que Deus está falando para você nesta noite, porque toda semana tem uma palavra que sai deste altar. Toda semana tem Deus falando neste altar. Tem Deus usando pessoas neste altar para abençoar a nossa vida, para dar um norte para as nossas vidas. Deus está dizendo: o ordinário é bom, mas pelo amor de Deus, preste atenção no já vem o pastor pedir para mim abrir mão do meu futuro. Para com isso. Cuida do teu futuro, mas não esquece do teu futuro com Deus. Vou falar de novo, porque talvez a gente não compreendeu. Cuide do teu futuro. Prudente isso, mas não esqueça do futuro, não abra mão do futuro que Deus tem para você. E Deus me mostra pessoas aqui nesta noite, cuidando do teu futuro palpável, e esquecendo do futuro que ainda os teus olhos não ouviram, e que os teus ouvidos não ouviram. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: é uma loucura apostar todas as tuas fichas no ordinário, e esquecer do extraordinário. Ô Lincoln, nós estamos vivendo em um tempo doido demais. O mundo está doidão. Quem concorda que o mundo está doidão? Está doido. O negócio está complicado. É tão doido que as pessoas que ocupam um lugar de destaque é as pessoas que têm recursos. As pessoas que estão na alta classe, aquelas que têm algo para poder oferecer para outra, moeda de troca. Esse é esse mundo que nós vivemos. Mas eu anotei aqui algo interessante, porque o reino de Deus, a pirâmide é de cabeça para baixo. E se a gente não estiver focado no reino de Deus, a gente não entra nesse mundo de Cristo. Porque a gente vai ficar olhando no prisma da pirâmide assim. Mas na verdade a pirâmide do reino de Deus é para baixo. É o contrário, Maiara. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui pensar nesse texto um pouquinho, eu vi um homem que tinha 12 tratores. Eu vi um homem que tinha gado. Eu vi um homem que tinha muitas terras. Eu vi um homem, o Itamara, que tinha muitos empregados, que tinha papai e mamãe, tinha muita gente, tinha muito dinheiro, deixando tudo para seguir alguém que não tinha nada. É ou não é um mundo doido? O reino de Deus não é um mundo estranho? Porque eu largo alguém que tem, eu sigo alguém que pode me oferecer, mas eu vejo este homem agora seguindo, largando tudo, para seguir um Elias que não tinha nada. Qual é o nome do pai de Elias e da mãe? Elias é o cara estranho que aparece do nada. Ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe. Morava de favor. Elias não tinha nada. Agora, como é que alguém passa, joga a capa, e se você não estiver sensível, como é que você para? Como é que você fala: não, o meu rumo, o meu norte é com esse cara, eu preciso seguir esse Deus, eu preciso seguir esse chamado. Como é que você faz isso? Se você não estiver focado nesse mundo estranho chamado de reino de Deus, você não vai ter sucesso. Vai ter decepção, mas não vai ter sucesso. Porque se fosse hoje em dia, Priscila, as pessoas iriam dizer o que para Elias? O Elias, viu Eliseu? Um cara engajado no seu serviço, um homem com muitas posses. Segue ele. Vai, Elias. Marca uma mentoria com o Eliseu, porque ele tem muito a te ensinar. Mas não foi isso que aconteceu. Foi o Eliseu que tinha muita coisa, que abriu mão de tudo para seguir alguém que não tinha nada. Ei, aos olhos de muitos você está seguindo alguém que não tem nada. Aos olhos de muitos você está indo para um lugar que não... Mas você só está seguindo, você só pegou a capa, você só chamou, você só largou muitas coisas da tua vida, porque você está sensível à voz do Espírito.
Não é você virar nômade, um hippie, não. O que Deus está dizendo para nós nesta noite é que nós precisamos parar de seguir aquilo que os nossos olhos estão vendo. Irmãos, seguir aquilo que os nossos olhos estão vendo é um perigo. É o que Deus está dizendo: ei, para de seguir os que os teus olhos estão vendo e comece a seguir o que o meu Espírito está revelando. E o que o Espírito está revelando é pela fé, é pela sensibilidade, é pela palavra. Ô Júnior, um dia um homem chamado Jesus, assim como Elias, também precisava ser assunto aos céus. Vocês estão comigo? Estou confundindo tudo? Não. O Jesus, assim como Elias, precisava ser assunto ao céu. E Jesus precisava preparar alguém. Assim como Elias, precisava preparar também alguém que era o Eliseu. Aí Jesus entra num barco do homem chamado Pedro. Já vai o Pedro de novo, né, Pedro? E aí quando Jesus entra no barco do Pedro, para simplificar, você sabe a história, Jesus ele lança também a capa. Aconteceu no antigo, por isso que a luz está lá, a sombra. Ele jogou a capa, assim como Elias passou e jogou a capa para Eliseu. O empresário Eliseu. Jesus passa e joga a capa dentro do barco do empresário Pedro. Se Pedro não tivesse sensível ao Espírito, Pedro ia olhar e falar assim: eu vou seguir esse homem que ainda mora com a mãe, com 30 anos de idade, que ainda não tem nenhuma profissão direito, está tentando fazer o que o pai faz. Não. Mas Jesus diz para Pedro assim: Pedro, larga tudo, larga o barco, larga a empresa, larga os empregados, entrega o CNPJ para outro, deixa as redes, deixa as varas, deixa tudo, porque eu vou fazer de você, Pedro, alguém muito maior. Eu vou fazer você ver muitas coisas, e não é uma quantidade de peixe, nem uma quantidade grande de água. O que eu vou te fazer, Pedro, ver é um céu aberto, é os céus abertos, e o Filho do Homem sendo glorificado, subindo e descendo. É o Filho do Homem sendo glorificado, Pedro. Pedro só foi porque ele estava sensível, porque quem não está sensível não vai. Quem não está sensível não queima as varas, não vende os barcos, não sai do ordinário e não arrisca viver o extraordinário de Deus. O que Deus tem para a igreja, irmãos, não é o que você está vendo. Tudo que você está vendo hoje, tocando, é o ordinário. E Deus te trouxe aqui para te dizer: não, eu tenho para você o extraordinário. Coisas que a sua calculadora ainda não conseguiam calcular. O que os teus olhos não conseguiram ver, as tuas mãos não conseguiram apalpar. O que Deus tem para você hoje, meu irmão, os teus ouvidos ainda não ouviram. Mas como assim, pastor? Eu estou esperando algo palpável, eu estou esperando algo que os meus olhos possam ver, que a minha calculadora possa somar. Não, Deus está falando: primeiro você vai ter que receber o que é parte do meu Espírito, porque é o meu Espírito que choca sobre a tua vida, e que produz forma, que produz vida, e que faz gerar. Diga comigo assim: sem o Espírito eu não posso produzir o extraordinário. E é isso que Eliseu faz. Eliseu, ele faz churrasco dos bois, ele vende os trator, ele beija pai e mãe, ele se despede. Os vizinhos olham para ele e falam: para onde você vai? Para onde você vai, Eliseu? Ele diz assim: eu vou seguir o extraordinário. Eu vou seguir o meu chamado. Você está doido, Eliseu?
E na minha conjectura, Letícia, Eliseu diz assim: eu encontrei um tesouro muito maior, muito mais valioso. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Quem encontra um tesouro maior, mais valioso, faz o que a Bíblia diz que o fazendeiro fez. Ele larga tudo que tem para empregar tempo, recursos e vida naquilo que é importante, naquilo que é precioso. Posso te falar uma coisa nesta noite? É uma noite de palavra pastoral, de pai, para doutrinar. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é muito mais valioso do que você pensa. É muito mais valioso do que você está empregando tempo, recursos, porque é passageiro. As traças vão comer, os ferrugens vão corroer, o fogo vai queimar. E Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer: cara, você já é quase um adolescente, tem 12 anos de vida quase. Vai cantar parabéns o mês que vem. São 11 velhinhas, 11 anos, 11 primaveras. Você já está na hora da maturidade. Continue caminhando para as coisas eternas. Continue caminhando para as coisas que você ainda não está apalpando, mas é real. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Continue acreditando. Continue sendo sensível à voz do Espírito. Diz o Senhor para você nesta noite. Pastor, mas as coisas daqui, calma. O que a Bíblia diz? Que quando você ouve a voz do céu, quando você emprega nas coisas do alto, quando você valoriza as coisas do alto, o Papai do céu cuida das coisas da terra. Você acha que Ele não já está cuidando das coisas da terra? O verso 21 diz que Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, sacrificou, e com os equipamentos do boi cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então levantou e seguiu Elias. E que mais? Esse versículo me chamou a atenção para fazer essa mensagem. Esse versículo e esta frase, a última, depois do ponto, depois que eles comem. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eu não sei se você percebeu na história. O pastor é chato pregando, né? Quer ficar explicando, mas é bom para você aprender. Eu não sei se você percebeu nessa história, porque tem gente que gosta de pregar só fica gritando, irmãos. A gente entra no código do ar, a gente já não sabe nada. Quando sai, sabe menos ainda. Então a gente tem que falar de Bíblia. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas o Elias era o fazendeiro. O Elias era alguém que negociava soja, trigo. Era um homem de negócio. E quando eu falei que essa frase me chamou a atenção, Itamara, porque ele se levantou e seguiu Elias. E o servia. O cara deixou o lado empresarial para se tornar um ajudante. É de cabeça para baixo. Se não for, você não vai ter sucesso. Se não pegar isso, não vai funcionar. Olha para mim. O cara deixou tudo, Davi, para se tornar um ajudante. Ajudante de quem? De quem não tinha nada. Meu Deus do céu. O que tem de gente hoje olhando e falando: o que eu estou fazendo na igreja? Não dá resultado, não tem nada. E Deus está falando: enquanto não tiver sensível meu espírito, vai estar achando que está seguindo nada, que está dando a tua vida para nada, que está indo para lugar nenhum. Mas quem está sensível à voz do Espírito sabe para onde vai e sabe o galardão que vai receber. Dá glória a Hendrick. Alguns versículos atrás, o Elias estava morando de favor na casa da viúva, comendo. Quem segue?
Com a era digital, Tiago, será que o testemunho do Eliseu teria sucesso no Instagram? Não. Hoje em dia, quem subisse aqui no altar para falar: eu era um empresário, agora me tornei um ajudante, ia tomar vaia. Porque o que vale hoje é o ajudante que vira. Oh, glória! Mas na igreja do pastor Elias? Na igreja do pastor Elias, o ajudante era empresário. O patrão se tornou um empresário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sucesso do reino de Deus não é o que você acumula. Se Deus revelasse o nome, eu ia falar. Porque tem gente olhando para aquilo que está acumulando e Deus está falando: no meu reino o sucesso não é o que você está acumulando. Não é o que você está juntando para si mesmo. Deus está falando: o sucesso no reino de Deus é aquilo que você junta para o meu reino, é aquilo que você faz para o teu próximo, é aquilo que você entende como importante para a vida do teu irmão. Sucesso no reino de Deus, presbítero Joaquim, é o que você renuncia, é o que você produz na vida dos outros. Você está pegando isso? Pastor, já veio um senhor pregar pobreza. Quem falou isso? Eu disse, eu acabei de dizer aqui: continue empreendendo na tua vida, mas esteja sensível à voz do Espírito, esteja sensível ao lançar da capa. Não pense que você está seguindo alguém que não tem nada para te dar, alguém que não tem direção, que não tem vida, que não tem um futuro, porque ele tem vida, ele tem futuro, ele tem eternidade, ele tem uma vida sem ausência de tempo, sem ausência de dor, sem ausência de problemas. Estou pregando renúncia, porque na renúncia, Gabi, eu vivo de generosidade. Quando eu aprendo a renunciar, eu aprendo a ser generoso na vida do meu próximo. Quem me acompanha nessa aí, antes de conhecer Jesus, eu só juntava para mim, eu só pensava em mim, eu só olhava para o meu umbigo, eu só olhava para mim próprio. Mas depois que eu conheci Jesus, eu continuo olhando para mim, mas é um olho em mim, um olho no gato, é um olho em mim, um olho no irmão. A sensibilidade do Espírito Santo arranca de nós o egoísmo, faz com que nós venhamos renunciar a algumas coisas para poder juntar tesouros para Deus. É por isso que você acorda de manhã mandando mensagem. É por isso que você acorda de manhã preparando a sua alma para poder alimentar uma outra alma. Talvez você esteja até bem espiritualmente, mas você fala: eu preciso estar bem para poder aumentar o meu nível de consistência, de auxílio, de alimento para a vida do próximo. Aí tem gente, Maiara, que fala: mas que retrocesso. Ah, que retrocesso, que fracasso. Cuidado para não chamar de fracasso, retrocesso. Aquilo que Deus está dizendo é êxodo. Cuidado, para não chamar de fracasso aquilo que o Senhor está falando é sucesso. O céu está vendo, as coisas estão acontecendo. Irmãos, é de ponta cabeça, sim ou não, o reino de Deus? Sim ou não? É tão verdade, que depois que Eliseu abriu mão da empresa, para se tornar um ajudante. Irmão, não é possível, você vai esquecer essa palavra amanhã, meu. O empresário que abriu mão para se tornar um ajudante, para seguir alguém que não tinha nada, não é possível, pelo amor de Deus. André, cadê o André? Está meio apagado. Cadê a luz? É tão de ponta cabeça o mundo que Cristo governa, que depois que Eliseu abriu mão de tudo para se tornar um ajudante, um servo de alguém que não tinha nada,
Na minha perspectiva, Priscila, daqui para frente, depois que eu abrir mão, o Mauro vai estar em destaque. Por que não vem alguém pedir para o Mauro largar um emprego, largar as suas labutas, para ficar escondido? Não, vem não. Eu quero aparecer. Eu quero ser destaque. Eu quero estar em evidência. Mas Kaique, no capítulo 19 nós lemos sobre o chamado de Eliseu, certo? Aí quando você vai para o capítulo 20, não tem um parágrafo, um versículo, umzinho sequer, que o nome de Eliseu aparece. Rapaz, é o capítulo inteiro, e cadê o Eliseu? Que largou o agro, que largou a fazenda, que vendeu os tratores. Ele não aparece. Aí eu fui para a Bíblia e eu falei, agora no 21 ele vai aparecer. André, não apareceu nada. O nome de Eliseu não apareceu no capítulo 21. Cabia, eu continuei lendo a Bíblia para poder terminar o sermão. Eu vou para o capítulo 22. Nada do nome de Eliseu. Acabou o livro. Se acabou o livro, agora vai começar a história dele em 2 Reis. Eu li o capítulo 20, capítulo 1 todinho, irmão, nenhum versículo sobre o nome de Eliseu. Ele passa por um tempo de esquecimento. Ele passa por um tempo de esquecimento. Deus está falando com pessoas aqui hoje que abriu mão de muitas coisas e está passando por um tempo de esquecimento. Pessoas que queimaram, que deixaram, que abandonaram muitas coisas, mas está falando, Deus, onde está a promessa? O super Eliseu, o homem do agronegócio, o homem empresário, fazendeiro, o homem que estava em atividades, agora, Brian, ele está vivendo uma vida insignificante aos teus olhos. É tão insignificante que 4 capítulos, diz quantos? Ninguém cita o seu nome. Por quê? Porque o autor bíblico vê que tudo que ele estava fazendo não era tão importante e nem merecedor de nenhum destaque para que pudesse estar na Bíblia. O fazendeiro agora está servindo água para Elias. O empresário agora está carregando lenha para Elias. Está abrindo a porta da casa para o Elias. Está acompanhando de longe o Elias. Se você ficar com uma semente na mão e não jogar na terra, ela produz algum fruto? Ela produz algum fruto? Então quando você olhar para o teu tempo de esquecimento, para o momento em que parece que ninguém está olhando para você, ouça o que Deus manda te dizer nesta noite. Você nas minhas mãos é como uma semente, que se eu não esconder, que se eu não colocar num lugar escuro, se eu não colocar num lugar de solidão, se eu não colocar num lugar aonde ninguém vai ver, a semente que é você não vai criar raiz, e não vai criar ramos, e não vai dar frutos. Então para de reclamar no tempo da escuridão, para de reclamar no tempo que as coisas parecem que ninguém te lembra, que ninguém se lembra de você, que ninguém olha para você, que ninguém manda uma mensagem para você. Deus manda te dizer esta noite, calma, fica firme, porque vai chegar a tua vez. Eu só estou preparando a semente para ter profundidade, para ter resultado, mas para isso eu preciso esconder você, para isso eu preciso te colocar em um lugar de escuridão, aonde ninguém vai ver, aonde ninguém vai te ver, diz o Senhor. Eu não
não sei para quantos Deus está falando nesta noite, mas esse tempo de silêncio na tua vida, Deus está cuidando de você. Kaique, a Bíblia não diz, mas o silêncio sobre o nome de Elias, sobre o nome de Eliseu, o que Eliseu estava fazendo aos olhos dele não era importante, mas aos olhos de Deus era. Você imagina, pastora Elia, alguém chegando e falando para você assim: mas você não era uma empresária? Letícia, você não era alguém... Você não tinha tratores? Michele, você não era aquela cabeleireira? Não. Era? Oh, Espírito Santo. Então é para você essa aqui, filha. E talvez algumas pessoas estão perguntando para você assim: o que está fazendo agora na cozinha fazendo café? O que está fazendo agora, Letícia, na portaria, se você estava num destaque lá fora? Ou Ellen, o que você está fazendo agora num departamento infantil escondido? O que você está fazendo, Cris, se você era destaque lá fora no estacionamento da igreja? Essa semana eu mandei uma foto para a Maiara. Um pouquinho de gente. Não era um pouquinho de gente. Mas estava ali saindo da adolescência. 11 anos atrás. Ela falou: pastor, olha a Laís lá no fundo, pastor, o tamanhozinho dela. E quando eu estava olhando essas fotos, o Senhor me fez perceber algumas coisas, irmãos. Demora algum tempo, Tiago, para que as coisas de Deus possam acontecer na tua vida. É por isso que eu não olho ninguém no Instagram hoje, ninguém que está na alta, ninguém que está, sabe, acima de mim, e falo para Deus: Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Porque eu entendi que para acontecer algumas coisas da parte de Deus na tua vida, demora algum tempo. Eu amo isso. Presbítero, demora algum tempo. Tem um tempo de espera, tem um tempo de provação. E se você não tiver fé, se você não tiver confiança, você desiste no meio do caminho. Porque ministério não começa no altar. Ministério começa achando lenha e carregando água. Ministério não começa no altar. Ministério começa na portaria da igreja. Ministério começa... Deus está falando para pessoas aqui nesta noite: eu tenho promessa, foi eu que te chamei, foi eu que joguei a capa, foi eu que te ungi com o meu espírito, foi eu que te tirei, você abandonou tudo por causa de mim. Mas entenda alguma coisa, demora algum tempo. Nada acontece de repente no reino de Deus. Eu disse que passou o capítulo 20, 21, 22, o capítulo 1 e o Eliseu não. Mas no capítulo 2 ele aparece, de 2 Reis. Eu ouvi um aleluia? Se fosse você, não dava um aleluia ainda? Porque não sabe o que vai acontecer com o Eliseu? Ele fica um tempo sem aparecer. E quando ele aparece, Letícia, ele aparece tendo que passar por 3 provações. Diga comigo assim: sangue e fogo. O cara fica escondido, e quando Deus coloca ele é para pôr na prova. Está pegando, Simone? Está pegando, Sabrina? Deus está escondendo você. Mas nessa noite está falando: eu vou te colocar em destaque, mas é para te pôr na prova. Antes de te usar, eu vou te colocar na prova. Meu Deus.
Antes que eu venha cumprir as promessas na tua vida, eu vou te colocar na prova. Eu não vim aqui pregar hoje, irmãos, para quem não está esperando. Eu vim pregar para quem está esperando receber. Eu vim pregar para quem está escondido. Eu vim pregar para quem está enfrentando o silêncio de Deus e não está entendendo nada. Ora, lê a Bíblia e Deus está... Mas Deus está falando para pessoas que estão enfrentando o silêncio, a escuridão, o anonimato, mas está com perseverança. Mas está em perseverança. E agora nessa prova final que Eliseu precisava passar, a primeira prova acontece justamente aonde? Vocês não vão acreditar. Em Betel. Pastor, que Betel? Casa de Deus. É lindo isso aqui, porque Eliseu foi ser provado justamente na igreja. Meu Deus, tem tanta gente sendo reprovada dentro da casa de Deus, porque não entendeu nada. Que antes de tomar posse daquilo que Deus prometeu lá atrás, que a qual você abriu mão da sua vida, abriu mão de tantas coisas, Deus primeiro vai te provar dentro da sua casa. Deus vai te provar em Betel. Não é no seu trabalho. Não é dentro da sua família. É na igreja. Quem gosta de coisa errada aqui? Ninguém. Estamos juntos. Porque a igreja também é assim. Na igreja acontece muita coisa errada, sim ou não? Sim ou não? E às vezes a gente fica desanimado. Às vezes a gente fica endemoniado. Posso te falar uma coisa? Deus está tratando corações aqui que nessa semana ficou perturbado, que nos últimos meses está meio perturbado. E Deus está falando, está tão próximo a vitória. Mas alguns vou falar. Mas eu estou te provando aqui dentro. Eu estou provando o teu coração aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Porque nem tudo vai sair como você quer. Nem tudo na igreja vai sair como você deseja. Eu sou pastor daqui, sim ou não? Ixi, tem gente que fala, não sei não. Você acha que tudo aqui acontece como eu quero? Não. Mas eu permaneço, perseverando, apacentando e cumprindo o meu papel. Porque eu estou sendo provado aqui dentro. Sabe o que é bom, irmão, né? Que quem passa pela prova dentro da igreja avança em Deus. Por quê, pastor? Porque é provado no meio dos irmãos da fé. E não tem gente mais difícil do que irmão da fé. Não tem gente mais perturbada do que irmão da fé. Não tem gente mais língua grande do que muitos irmãos da fé. Porque suportar que você sabe que é atormentado, yes, que é simples. Mas que você espera que seja santo, que seja... É prova, gente. Mas sabe o que Jesus vem falar para nós nessa noite? A minha casa não é lugar de pessoas perfeitas. A minha casa é lugar de pessoas imperfeitas. E é por isso que quando há comunhão no meio da imperfeição, eu rasgo o céu e derramo das minhas bênçãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu não aguento mais para a igreja. Ah, pastor, é melhor estar em outro lugar do que estar na reunião com gente falsa. Olha bem aqui nas bolotas dos meus olhos. Enquanto as pessoas ignoram a reunião dos imperfeitos,
A Bíblia diz que aquele que é santo, que está sentado no trono, não ignora. Porque Ele diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá presente. Talvez você seja o JJ, a quarta pessoa da Trindade, você seja Jesus Júnior, você seja santo demais, mas Deus está falando, não ignore o lugar da imperfeição, porque eu não ignoro a reunião que acontece aqui, aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, aqui também estou presente. Se o Deus dos deuses não ignora, porque você vai ignorar? Pastor, o Senhor disse que ele foi provado em Betel, mas cadê o texto? O versículo de número 3. A gente lê tão correndo que a gente não percebe. Mas os da congregação, que são os discípulos chegaram para Eliseu e disseram, o quê? Você sabe, né? Que nessa noite, nesse mesmo dia, o cara que você está seguindo vai te abandonar. Isso é coisa de um crente falar para o outro. Estavam tentando colocar o quê? Desânimo no coração do Eliseu. Qual foi a resposta do Eliseu? Não digam, eu sei o que está acontecendo. Shhh, calem a boca. Calem a boca. Eu não sei se é para 1, para 2 ou se é para mim só que Deus está falando nesta noite, mas Deus manda te dizer, existe uma pressão para você sair deste lugar. Existe uma pressão para você nunca mais colocar as plantas dos teus pés na casa de Deus. Existe uma pressão para você abandonar o teu ministério, para você não colocar empenho, força, amor e coração naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu venho como um homem de Deus te dizer nesta noite, manda este inimigo calar a boca. Manda este adversário ficar quieto. Resista à pressão, diz o Senhor. Abandone tudo, mas não abandone a tua congregação. Permaneça cultuando, permaneça servindo, permaneça perseverando, permaneça caminhando, porque é o lugar em que muitos estão dizendo, olha, você está seguindo nada, você está agindo de uma forma louca e à toa. Deus está falando, eu estou lá em cada reunião que vocês fazem, eu estou lá em cada movimento que vocês fazem.